Concepção normativa. Com relação à postura normativa, não se pode dizer que ela se apresenta com unanimidade de pensamentos e de interpretações da doutrina. Há certa divergência em alguns pontos relevantes da teoria do delito. Alguns ainda não formularam um sistema global, outros desconsideram o conceito de ação e partem para a elaboração de conceitos próprios. Há outros ainda que dão elevada significância, tomando por base o conceito positivista jurídico, através de novas perspectivas, buscar os dogmatismos dos sistemas dominantes. Enfim, o debate que gira em torno do conceito normativo chega a ser interessante, podendo-se até pensar em conceito unitário do delito à moda da escola técnico-jurídica. Verifica-se que, odiernamente, todos os autores colocam em evidência, estão de acordo em reafirmar a validade do conceito analítico do delito pelo material de pesquisa e de elaboração discursiva. É a conceituação de Juarez Tavares. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Logo. Quando alguém pensa que ainda pode aprender, progride espiritualmente. Mas, quando pensa que já sabe tudo, torna-se idiota. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, para conversarmos sobre por que o Brasil é um país atrasado. O que se deve fazer para entrarmos de vez no século XXI? Ele é cientista político e empresário, um dos fundadores do movimento liberal Acorda Brasil. É autor do livro Por que o Brasil é um país atrasado? O que fazer para entrarmos de vez no século XXI? Seja bem-vindo, Luiz Felipe. Muito obrigado, desembargador. Prazer todo meu. É uma grande honra ter você aqui no programa de hoje. A honra é toda minha. Muito obrigado. Nós vamos aprender um pouco mais. Eu também. É aquilo que eu disse no início, né? Nós temos que aprender, o conhecimento é tudo na vida. E ele é sempre fluido. Então nós temos que aprender. Eu, pelo menos, vou aprender com você hoje. Eu igualmente. Tá bom, querido? Muito obrigado. Muito bem. Eu estou vendo que você trouxe um livro hoje. E que livro é esse? Sim, esse é um livro que eu estou lançando, que é o Por que o Brasil é um país atrasado e o que fazer para entrar de vez no século XXI. E ele é fruto direto do meu ativismo político. Sim, muito bem. E eu gostaria de presentear esse livro para o senhor. Mas que honra minha, muito obrigado. Olha aí, caro telespectador, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, por que o Brasil é um país atrasado? O que fazer para entrarmos de vez no século XXI? Olha que maravilha. E aqui você conta uma história bem bonita, não é? É um livro de estreia do ativismo político, empresário e descendente da família real, foi o que eu disse. Exato. Muito bem. Luiz Felipe, eu agora vou fazer uma pequena pergunta a você a respeito daquilo que, afinal de contas, nós vamos conversar hoje. A nossa proposta aqui nesse programa é falar a verdade. Falar a verdade para a sociedade brasileira. Porque hoje em dia não se fala a verdade, Luiz Felipe. Hoje em dia, eles baqueiam esta verdade com uma mentira, não é, bastante forte, até eles acreditarem que essa mentira seja a verdade. Exato. Você concorda comigo ou não? Concordo absolutamente. Então tá bom. Então, o que motiva você a investir o seu tempo precioso em estudos e propostas para mudar e melhorar o nosso país? Obrigado. Olha, basicamente, fruto do meu ativismo político, notei que vários ativistas se mobilizavam por causas que, na verdade, não eram causas, Sim. Eram consequências. E como eu tinha estudado ciência política há muito tempo atrás, e isso ficou meio que apagado na minha vida durante todo esse tempo, mais de 20 anos, quando de 2014 floresceu aí o grande problema que nós vivemos aí com o segundo mandato da presidente Dilma,
eu notei que os ativistas precisavam de um pouquinho mais de contexto, de estrutura também Sim. nas suas mobilizações, para poder atacar as causas de verdade do grande problema. E por incrível que pareça, apesar da Dilma e do PT notoriamente estarem aí envolvidos em escândalos de corrupção, nós vemos que o problema é muito mais profundo, é um problema de Estado, é um problema de organização de jogo. E é isso, boa parte do meu ativismo foi focado nisso. E o livro, ele sintetiza esses Muito bem, pareceres. você entende que a mídia, eu digo a mídia forte dá para entender o que significa, é a globalizada. Você entende que ela ajuda, não é, esta hegemonia cultural oblíqua, que eu coloco dessa maneira, mas nós sabemos que é a hegemonia cultural comunista, não é? Você acha que essa mídia ela avança nesse sentido de tentar mudar a cabeça do brasileiro? Absolutamente. A mídia no Brasil, ela não é isenta. Ela não é isenta em dois quesitos. Ela não é isenta financeiramente, porque ela sofre repasses pesados Sim. de agentes do Estado, agentes do governo, e ela não é isenta ideológica. Então, todas as escolas têm um viés não liberal, por assim Sim. dizer, e isso, de certa maneira, é completamente sufocado todos os canais de mídia de massa. Então, não temos uma mídia isenta. E para termos uma democracia plena, um dos pré-requisitos é mídia isenta, assim como outros quesitos tão importantes quanto isso. Mas o pré-requisito basilar é ter uma mídia livre, não tingida por ideologia e também não dependente de governo ou nenhum agente de Estado. Eu também tenho a ousadia de preparar vídeos aqui, né, tocando nesta ferida crucial. Esta ferida crucial porque ela invade os propósitos do patriotismo, invade os propósitos fiéis, não é? Aqueles que nós temos já enraigados dentro de nós. Porque ser patriota não é ser uma coisa simples. Patriotismo, ser brasileiro, é uma grande honra para as pessoas. Exato. Eu tenho a honra de ser brasileiro. Acredito que você também tem essa honra de ser brasileiro. Então, às vezes, eu fico bastante entristecido. Eu tento, né, na minha vida, colocar a verdade sobre estas coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele não saiu de lá à toa, ele já sabia onde estava localizado o Brasil. Por quê? Porque eles tinham a coerência, não é, e a grande inteligência dos templários. Não é verdade? Então, às vezes eu coloco, eu não sei se você está de acordo ou não, mas os templários foram, naturalmente, aqueles que deram uma vida maior aos descobrimentos, quer do Brasil e quer também de outros países. O que você acha? Eu acho que isso é basilar da fundação do nosso país, e não só do nosso país, mas também de Portugal. Se não fosse pela ação dos templários, Portugal não existiria. E a missão dos templários, ela se não coadunou, mas ela se juntou com a missão de Portugal. Portugal se tornou um Estado templário, de certa maneira, ao menos 30% do seu território. E todas as instituições de ensino, ou boa parte delas que iam educar essa elite de navegantes, veio desses conhecimentos que foram trazidos pelos templários. E o Brasil nada mais foi do que a materialização de um grande mito que existia na época, que é o mito da terra abençoada, da terra prometida, da terra de Canaã, que é Brasil em gaulês. Né? Brasil em gaulês é isso, é terra abençoada. E esse mito já existia no mundo cristão. E os templários é que trouxeram isso junto com suas naus. Então, não entender essa origem, não estar vinculado com isso de uma maneira mais, não só ativa, mas uma maneira mais visível na nossa simbologia, na nossa heráldica, você perde o que tem de mais maravilhoso do nosso país. Claro. Mas isso não se aprende na escola. Infelizmente não se aprende na escola, é sistematicamente sufocado por diversos canais de mídia, diversos grupos de interesse, classes que se sentem ofendidas pelo fato de ou não serem portugueses, ou não serem cristãos, ou por não terem uma origem mais antiga do Brasil. Então eles se sentem excluídos disso. Mas eles, no fundo, isso nada mais é do que mobilização para desestabilização. O grande plano é desestabilizar aquilo que é
pilar fundamental. Se o nosso pilar fundamental fosse outro, eles seriam também contra esse outro pilar fundamental. Não é uma questão de contra cristianismo ou contra português aqui. Realmente é grupos mobilizados simplesmente para criar desestabilização e um poder despótico. Eu vou falar agora uma linguagem que a sociedade entende. É a destruição. Exato. A destruição daquilo que é bom. Exatamente. Daquilo que é verdadeiro, daquilo que é produtivo, daquilo que te coloca no primeiro mundo, vamos ser bem claros. Exatamente. Não é? Exatamente. Tudo bem. Luiz Felipe, você é membro da família real brasileira. Uma grande honra, que eu tenho a certeza que é, e para mim também é uma grande honra recebê-lo aqui, porque eu tenho uma reverência muito grande pelos nossos descobridores, por Portugal. Conheço Portugal, não é? E fiquei encantado com Portugal. Mas, tecnicamente falando, você é um príncipe. E quais foram as virtudes e erros do nosso Império Brasileiro? E o que gerou a proclamação da República de 1889? Eu gostaria que você falasse sobre isso e colocasse para o telespectador, para essa sociedade carente de informações verdadeiras, aquilo que, afinal de contas, nós sabemos aquilo que foi. Perfeito. Olha, o Brasil, ele nasce efetivamente, na minha opinião, juridicamente, em 1824, com a primeira Constituição. Sim, certo. É ali onde uma Carta Magna brasileira, feita por brasileiros e com conhecimento acumulado até aquele ponto, foi empregado. Que conhecimento era esse? Havia a Revolução Norte-Americana, a Revolução Francesa, o resultado disso. Não só isso, os Estados Unidos foi invadido também em 1812 pela Inglaterra. Então, todo esse conhecimento acumulado, José Bonifácio e os outros juristas que participaram do Conselho de Estado formativo de um novo governo, e aí todos os ideais liberais já estavam bem à tona, foram inclusos na Constituição de 1824. Então, a organização de poder, a organização de Estado que foi constituído ali era da mais moderna da mais moderna vontade política, incorporando todos esses conhecimentos de Roma Antiga, Grécia, as experiências mais recentes republicanas dos Estados Unidos e da França. Só que no caso do Brasil havia uma família imperial, uma família que foi aclamada, que poucas pessoas lembram disso, que Pedro I rompeu com aquilo que dava poder a Pedro I. E a Constituição que dava poder a Pedro I era a Constituição portuguesa. Sim. E que era absolutista. Então ele ficou de 1822 até 1824 sem Constituição, sem efetivamente um poder jurídico que lhe dava poder. Certo. No entanto, ele foi aclamado a esse novo poder que é no Brasil. Então, efetivamente, foi uma aclamação popular para um novo poder, uma nova dinastia brasileira. E é por isso que a Constituição de 1824 vingou. Uma das razões foi que ela tinha muita legitimidade. O Pedro I ele foi aclamado pelos diversos setores da sociedade brasileira. Não havia o voto, né? Não foi por voto, mas sim por aclamação. Muito bem, isso dito, naquela concepção, naquele momento, houve um grande debate se o país deveria ser um país descentralizado de poder ou se deveria ser centralizado. E está aí a virtude, está aí o problema. Aí, respondendo à pergunta inicial. José Bonifácio entendeu o contexto do Brasil naquele momento e falou assim, olha, um poder descentralizado neste momento, início do século XIX, Brasil, é um grande risco, tendo em vista o que tinha acontecido em 1812 com os Estados Unidos. Sim. Eles tinham formado um governo federal, só que muito fraco. O governo federal norte-americano formado em 1787, 40 anos antes, 30 anos antes, era muito débil, incapaz de defender os Estados Unidos. E por isso que sofria invasões também dos franceses embaixo na Louisiana. Então eles estavam expostos a esse problema. José Bonifácio falou, não, precisamos de um Estado unitário, temos que ter um Estado centralizado no Rio de Janeiro e temos que ter um comandante estabilizador das forças republicanas, entre aspas aqui. As forças republicanas quais que são? Executivo, Legislativo e Judiciário. Claro. Então ele criou um império para defender as instituições republicanas, tanto que os comentários da época que nada mais republicano do que o Império Brasileiro. Era essa o grande gênio que foi empregado na Organização de Estado em 1824. 1824. Qual que é o problema? Indo para frente no século,
aquele Estado unitário, sim, deu proteção física ao território brasileiro, protegeu também os cidadãos brasileiros, muito melhor do que os Estados Unidos fez, só que ao final esse modelo centralizador já estava meio que sofrendo as suas rusgas, porque as sociedades locais começaram a se enriquecer, as províncias começaram a se enriquecer, desenvolver sociedade local, e aquilo desenvolve do ponto de vista político também. Então existe uma necessidade de descentralização. Sim, um desenvolvimento de crescimento, né? Crescimento político, econômico, e então isso força movimentos liberais até, forçando mais descentralização de poder, e foi aí que talvez algumas rusgas foram geradas. O Partido Republicano surge com a necessidade de uma descentralização de poder. Mas isso, aí os liberais já abocanharam essa necessidade. Então o Partido Republicano, no fundo, ele foi perdendo o seu contexto. Porque sua força, né? Sua força, porque os conservadores e os liberais, que eram os tradicionais ocupantes do poder durante o Império, eles absorveram o pleito que era dos republicanos. O pleito do republicano era contra a escravatura e descentralização do poder, majoritariamente os dois grandes pontos. Os dois grandes partidos do Império falaram assim, não, nós somos a favor, nós somos contra a escravatura também, e nós também somos a favor da descentralização. Então o Partido Republicano perdeu, estava perdendo representação quando chegou ali 1788, 1888, 1889. Então o que se sucedeu foi que, apesar do Império, sim, já ter sofrido com parte da sua virtude, que era essa centralização, ao final dele já havia o viés de correção disso, dentro dos próprios poderes do Império. Então ele ia se corrigir. Então o golpe que aconteceu em 1889, acho que está bem narrado, que foi uma coisa atabalhoada, não popular, feito por um segmento... Golpe. Sim, foi um golpe. Muito bem. Foi um golpe de Estado militar, uma troca de poder não legítima, não popular, não vetada por nenhuma instituição pública e nem mesmo o povo. Então não houve, foi uma imposição, agora é uma república, por uma minoria. Então é muito perigoso dizer que isso foi uma evolução política. Isso temos que entrar em paz. Para o bem do país. Para o bem do país, porque isso está até bem documentado, que quando houve só a remoção, esquecendo a temática república versus monarquia, temos aqui dois momentos políticos com os mesmos agentes, os mesmos ocupantes dos poderes públicos em um jogo. Quando migra para o outro jogo, entrou em caos. Então houve a remoção do imperador, foi a única diferença que aconteceu. Mas os ocupantes do poder, depois dessa transição, entrou em caos e perderam mais de 10 anos em guerras civis, em estados de sítio, em golpes e contragolpes institucionais. E isso aufere exatamente qual era a organização de Estado que existia durante o Império, por que ela dava estabilidade e por que agora temos uma organização republicana extremamente instável. Então, do ponto de vista acadêmico, é fascinante olhar isso, porque você não consegue proselitilizar para a República considerando os fatos imediatos, logo e que é muito ao contrário do que aconteceu em todas as outras derrocadas de monarquia. Vamos falar aqui da monarquia romana. Quando ela cai, surge um sistema republicano estável, legítimo. Sim? A mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, quando a Confederação Norte-Americana se rompe, porque era muito solta, e cria-se uma república federativa, extremamente legítima, George Washington muito popular. No Brasil foi o contrário, porque já tínhamos uma organização de defesa das instituições livres e já tínhamos o melhor modelo para dar estabilidade. Então, aí cai naquele caos institucional com os mesmos agentes públicos. Muito bem colocado. Mas isso tudo não está aqui, não é parte do livro. Estou dizendo aqui eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Sim, vamos falar sobre isso. Mas como você falou sobre a escravatura, não é? E eu sei que você é da linhagem da princesa Isabel, não é? Você é um descendente da princesa Isabel. Sim. Então, essa foi uma grande imperatriz, né? Sim. Não é? Foi uma grande imperatriz. Por um tempo, foi regente, exato. Foi regente, exatamente. Sim. E ela, então, proclamou esta maravilhosa liberdade, porque esse é o caminho da liberdade, o homem livre. Não é?
E você poderia falar alguma coisa sobre isto? Sim, olha, eu acho que é por isso que a família hoje tem relevância, não só pela função da Princesa Isabel, também do seu pai, Pedro II, foi um grande estadista, o próprio Pedro I, sem ele não haveria Brasil, e a Leopoldina, que foi a primeira regente de fato do Brasil, que deu a independência do Brasil. Então tivemos aí grandes... A família é relevante do ponto de vista de um grande avanço político para o Brasil e a sociedade brasileira. E é por isso que hoje nós, ao menos eu, não tenho absolutamente nenhuma vergonha, muito pelo contrário, só vejo virtudes em me apresentar publicamente, tendo esse passado. É um grande privilégio representar isso. Então, é uma honra, se tivesse tido uma história diferente, se tivesse tido uma história contra a sociedade brasileira, contra o país como território e soberania independente, é muito provável que eu não estaria aqui hoje. Eu estaria mais acuado, ou talvez não estaria no Brasil. Mas muito pelo contrário, acho que a nossa defesa da sociedade brasileira, ela sempre existiu, mesmo como não atuantes politicamente, mas dentro da sociedade. Eu acho que todos da família, isso eu diria sem reservas aqui, eles, pelo fato de terem o sobrenome, por carregarem isso de pai para filho, de avô para neto, cria um senso de responsabilidade. Hoje, obviamente, somos todos uma família brasileira, nós vibramos e sofremos como qualquer outro brasileiro. Mas, no entanto, temos um senso de Brasil, de brasilidade e de responsabilidade com isso, que nos coloca emocionalmente num campo diferenciado. Sim, muito bem. Caro telespectador, você percebe a significância, a eficiência na condução desta maravilhosa entrevista que nós estamos tendo com, por que não, vou chamá-lo dessa forma, Príncipe Luiz Felipe. Você já imaginou que maravilha? Você não conhecia certos detalhes que ele traz aqui a lume. Isto é muito importante para nós brasileiros, que nós somos aqueles que sempre cerceados da grande verdade. Bem, meu caro príncipe, eu vou chamar agora um pequeno intervalo e depois então nós vamos retornar e vamos conversar mais sobre o seu livro. Perfeito. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Você aguarde, logo logo retornaremos. É preciso fazer com que não se combata as opiniões alheias. Basta lembrar de que, se pretendêssemos corrigir todas as tolices acolhidas pelos homens, não nos bastaria seguramente a dilatadíssima vida de Matusalém. Assim, não se deve dar grande valor à opinião dos homens, porque seria dispensar-lhes demasiada honra, já que a míope opinião da maioria nasce sempre de uma impressão de última hora. Os interesses arrastam as opiniões, portanto, é menos difícil atacar as opiniões alheias que sustentar as próprias. Pois a razão humana, fraquíssima para edificar, é espantoso ariete para destruir. A opinião pública é como um globo que podemos encher, mas não dirigir à nossa vontade. É o vento do interesse geral que o conduz. Assim, a opinião é uma lima que desgasta o ferro que contra ela se esfrega. Reflexão de Schopenhauer, Jaime Balmes e Emílio Castelar. Desinfecção do Estado. O sistema político brasileiro, manejado pela classe política, transformou o Estado num centro cirúrgico infectado. É a ditadura do crime que massacra a nação brasileira. A solução é a interdição do Estado, sua desinfecção, através da intervenção constitucional, para que ele pare de massacrar a nação e volte a proteger as pessoas. Antônio José Ribas Paiva. Você que é pai, você que é mãe, assista todos os domingos, neste espaço de intervalo do programa Direito e Justiça em Foco, a apresentação de uma excelente novidade. Patrícia Vieira, Kid Coaching, formada pelo Rio Coaching. Patrícia,
O que é coaching para crianças? Você poderia nos explicar? O coaching para crianças surgiu recentemente no Brasil com a finalidade de facilitar o acesso entre pais e filhos, pois os pais não recebem manual de instrução quando ficam sabendo que vão ser pais, né? E muitos deles acabam repetindo aquilo que lhes foi ensinado. O método Kid Coaching ajuda os pais a encontrarem uma melhor solução de vivência harmônica com os seus filhos. A educação é responsabilidade dos pais. A tarefa do Kid Coach é melhorar o relacionamento entre pais e filhos. Todo o método é baseado no desenvolvimento infantil, na neurociências, na psicanálise, na Gestalt, né? São técnicas específicas voltadas para o universo infantil, ajudando na remodelagem do comportamento indesejado. Patrícia, você poderia citar alguns exemplos? Tem alguns exemplos que eu poderia citar, que são as birras, os distanciamentos sociais, desinteresse nos estudos, bullying, irritabilidade e por aí vai. Cada família segue uma cultura diferente, tornando cada família única. Assim, o Kid Coach trabalha de uma forma personalizada para atender as diferentes famílias sem mexer nos seus valores e na sua cultura. O Kid Coach trabalha a fim de estabelecer a conexão entre pais e filhos e os seus comportamentos atuais, trazendo uma melhor harmonia familiar. O Kid Coach não é uma terapia, mas pode trabalhar sim em conjunto com o profissional da saúde quando necessário. Caro telespectador, você tem problemas com seus filhos e quer modificar isso? O coaching infantil pode te ajudar. Saiba então que nos intervalos do programa Direito e Justiça em Foco, estamos apresentando um momento de conhecimento que julgamos importante, que é coaching. Portanto, na semana que vem, continue assistindo, neste espaço de cultura, mais um aspecto de coaching infantil. Retornamos. Hoje, conversando com Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o nosso príncipe. Então, Luiz Felipe, no primeiro bloco nós encerramos com a visualização de que no segundo bloco nós iríamos falar desse livro. Sobre o livro, exato. Muito bem. Por que nossa república não deu certo? Primeira pergunta. Ou o questionamento de seu livro, por que o Brasil é um país atrasado? A resposta rápida é porque nós tomamos decisões sobre modelos de governo e modelos econômicos que conduzem a esse tipo de Estado que nós temos hoje. Então, nós não temos, de fato, do ponto de vista político, nós não temos, de fato, um Estado de Direito no comando, não temos as leis e os sistemas no comando da nossa coisa pública, temos aí oligarquias políticas que se formam e comandam a coisa pública, temos oligarquias econômicas que agem junto com essas oligarquias políticas, e isso desde a incepção da República, né, ativamente, desde talvez o segundo presidente do Brasil até hoje. Então não mudou em absolutamente nada, o que muda são as oligarquias por trás do poder. Sim. Então esse é o nosso modelo político. E o nosso modelo econômico, ele tem sofrido, a partir de 1934, com uma Constituição socialista. Dizem que, os de oposição a essa ideia, dizem que é uma Constituição social-democrata, mas do ponto de vista liberal é uma Constituição comunista, porque ela nacionaliza subsolo, ela relativiza a propriedade privada, ela não cria absolutamente nenhum limite a poderes públicos, e isso, desde 1934 até 1988, ela só deteriorou. Tolhe a liberdade da cultura indígena. Absolutamente. Aliás, qualquer cultura, qualquer diversidade não consegue operar em liberdade, porque você tem aí um Estado agora que é responsável pela cultura. Então o Estado é responsável pela cultura, o Estado é responsável pelo lazer, o Estado é responsável pelo esporte, o Estado é responsável pela família. Então o que faz a sociedade? De fato, como um agente livre desse ecossistema entre Estado e sociedade. Não, a sociedade não é livre, ela é tutelada e dominada e muitas vezes subserviente a um Estado que faz tudo. Isso
foi progressivo. No entanto, então, enfim, temos aí um modelo político que não é dominado pela soberania popular. O povo tem muito pouco poder. Nós elegemos muito poucos, nós só elegemos para legislativo e executivo. E temos poucos freios contra as ações desses que nós elegemos e também de burocratas, independentes de eleição. E do ponto de vista econômico, como esse poder de Estado, ele politicamente não é limitado, o controle que eles querem exercer sobre a livre iniciativa é total. Então nós não temos livre iniciativa, nós temos uma iniciativa regulada. Isso não é capitalismo. Então, em nenhuma definição de capitalismo funciona. Muitos falam assim, um capitalismo keynesiano, é um capitalismo de Estado, ou um capitalismo de compadrio. Não, desculpa, nós não temos capitalismo, nós temos socialismo, que seja um socialismo de Estado, ou que seja um neossocialismo. Então, quer dizer que esta é uma das causas de um país atrasado? Sim, olhando lá de cima, sim, essas são as grandes causas do Brasil e do nosso atraso. A intervenção de Estado na política e na economia não cria estabilidade. Não criando estabilidade política, em fator direto do nível de intervenção que é permitido, você não consegue dar estabilidade, o que é necessário para que você tenha uma sociedade rica, o desenvolvimento de uma sociedade de fato rica, empreendedora e livre. Muito bem, eu vou agora fazer um complemento, porque você tocou num assunto muito importante, viu, Luiz Felipe? Essas intervenções, elas não são também intervenções extras, ou seja, de um Estado que fere a soberania do Brasil, ou seja, a Amazônia. Nós temos uma riqueza fabulosa da Amazônia. E a Amazônia ela já tem os seus proprietários estrangeiros. A maioria dos proprietários da Amazônia são estrangeiros. E eles conservam aquilo com grande sabedoria, na minha pequena visão, mas com grande sabedoria. Por que grande sabedoria? Porque eles não deixam o Brasil tomar conta da Amazônia. Exatamente. Será que eu estou errado? Absolutamente certo. Isso só é possível em decorrência de um terceiro fator. Se a gente falou que não temos um Estado de Direito e temos um Estado socialista, temos uma terceira coisa, que é centralização. Isso só é possível, esse tipo de troca, de venda de soberania, só é possível com centralização de poder. O minuto que você tem um poder fragmentado, em que as comunidades, as cidades, os municípios, os estados estão em comando de fato da sua própria soberania, esse tipo de barganha, esse tipo de troca, deixa de ser moeda, deixa de ser possível. Então, o Estado, a União, quando eu digo Estado, eu me refiro à União. O poder da União, ela tendo muito poder, e concentrando esse poder, ela passa a negociar com o maior pagador. O maior pagador não é a sociedade brasileira. Essa já está avassalada. Então ele não tem como barganhar nada com a sociedade, ele já tem tudo dela. Quem é que paga então por essa soberania? Agentes externos, e muito possível. Então com alguns poucos bilhões, controla-se trilhões. Essa que é a dinâmica. E muitas pessoas não veem que é exatamente essa troca. Não entendem mas monetariamente falando, é exatamente isso. Não entende a função das ONGs internacionais. Tudo isso é camuflado. Absolutamente camuflado. Para o povo não perceber. Exatamente. Tudo isso, há uma lavagem cerebral para que o povo fique na ignorância de séculos atrás. A mídia não sendo livre ajuda. Né? A mídia não sendo livre ajuda. Você agora completou de uma forma brilhante, e é uma grande verdade. E agora, o que fazer para entrarmos de vez no século XXI? Olha, entendendo o diagnóstico do que nós temos como país, o que é a nossa república, entendendo esse problema, as resoluções aparecem naturalmente. Então, se temos um Estado centralizado, muito centralismo, em Brasília, muita concentração de poder no Poder Executivo, temos que fragmentar o poder do Poder Executivo, transformá-lo em binário, tirar toda essa responsabilidade, uma coisa. Segunda coisa, descentralizar o poder de Brasília em benefício dos estados e municípios e comunidades livres, autodeterminadas. Então, a autodeterminação dos estados. E também municípios e comunidades. Então, o poder de emancipação tem que ser pleno. Uma sociedade, o poder público, ele só pode surgir
com a aquiescência da sociedade. Ele não surge por imposição de Estado. Ah, vou criar um Estado aqui. Como assim vou criar um Estado? É como está na nossa Constituição. Nossa Constituição só permite que o Estado... Eu estou me estendendo aqui, não é verdade isso. A Constituição ela cria muito mais facilidades para que o Estado crie os departamentos, né, crie as suas subdivisões e os seus agentes, os seus entes federativos, seus municípios, estados, mas quem deveria estar podendo criar é a população local. Ela que define se quer ser membro de uma cidade, ela que define se pertence a essa mancha urbana ou não, em função dos benefícios que ela tem pelo serviço que ela presta versus os impostos. Mas como uma organização, por exemplo, que o povo deveria compor essa máxima, você acha que o poder deveria estar na fase de distrital, por exemplo, de uma comunidade, e aí então haveria essa história que se está projetando agora? Absolutamente. Exatamente isso. O modelo distrital é o único modelo em consonância com o que significa democracia. Democracia significa poder distrital, governo do distrito. Essa que é a definição clássica de democracia. Ao longo do período, democracia passou a significar várias coisas, direitos humanos, Estado de Direito, perverteu a função da definição. Mas quando você reverte a definição clássica e como isso tem uma conexão direta com a organização de Estado, sistema eleitoral, aí a clareza se apresenta. E aí que nós vemos a brilhância do que é exatamente um poder democrático. Então, você tem eleições, microeleições majoritárias dentro do sistema distrital, validando qualquer nuance, pequena nuances de poder. E aí é que deve estar o poder. Se você não se sente representado em um distrito, tem um outro distrito ali que você pode ser mais bem representado. Se você acha que paga muitos impostos em um distrito, vai para outro. Então existe uma fluidez, uma liberdade de ação do povo em escolha. Do povo, claro, exato. Liberdade de ação do povo. Exato. Você tocou agora num assunto muito importante, você fala em direitos humanos. Eu, por exemplo, tenho uma máxima dos direitos humanos no sentido de proteger a educação de um país, de proteger, por exemplo, a segurança de um país, de proteger, por exemplo, também a saúde do Brasil, não deixar, por exemplo, e falando agora aqui especificamente, hospitais sem esparadrapo, sem seringas, sem os elementos essenciais para se manter a boa saúde de um Estado. Quer dizer, o Estado não lhe dá isso. O Estado é ruim, o Estado ele é maquiavélico, talvez, mas a coisa funciona assim nesse país. Sim, infelizmente tem muitas atribuições do Estado que não deveriam ser atribuições do Estado. Uma dessas aí, o senhor mencionou, que é a parte de saúde, não deveria ser uma atribuição do Estado. O Estado deveria dar o que eu menciono no livro, qual é a função primordial e prioritária do Estado, deveria dar a segurança, a justiça e a ordem pública, ou seja, as regras do jogo, a manutenção das regras do jogo. Essa é a função do Estado União. Os outros atributos, as outras competências que envolvem educação, envolvem saúde, isso é competência dos níveis federativos mais baixos, ou seja, do Estado membro, ou dos municípios, ou mesmo da comunidade. Tem muitos estados, membros e comunidades que não vão... E florescendo o interesse do povo. Do interesse do povo local. Local, né? Então, local. Não é uma... Local. Eu sou contra esses planos, por exemplo, um SUS, que ele é um sistema único de saúde. O máximo que ele vai poder entregar ao povo é o que ele já entrega. Ele nunca vai ficar melhor. A sigla, por exemplo, só entrega a sigla. É uma Sistema único de saúde. É uma utopia, sistema utópico de saúde. Utópico de saúde. Ele é uma utopia, porque que ele entregue excelência em todo o território nacional, isso não vai acontecer. Claro. Ele vai entregar essa mediocridade que vemos hoje. Podemos contribuir até todo o PIB em termos de arrecadação pública. Acho que tem alguns estudos que apontam para que os municípios tenham um atendimento nível excelente. Sim. E do jeito que ele é, como um sistema único de saúde, ele não vai conseguir atender. Onde que está a sacada aqui? É que cada estado, cada um desses distritos de nuances e de variação geopolítica dentro da União
define exatamente qual é o modelo apropriado. Tem alguns estados que nunca vão querer um sistema público, que vão sempre optar por um sistema privado. Outros estados vão querer um sistema público. Outros vão querer uma variante, como existe no Canadá, que é o seguro é público, mas como é que eu diria? Os hospitais são todos privados. Todo o ecossistema do segmento é privado, só que o seguro ele é público. Então esse é o modelo canadense. Tem o modelo alemão, que ele não absolutamente totalmente privatizado, mas ele é muito regulamentado. Então ele garante que há liberdade de mercado dentro do sistema de saúde. Então, enfim, tem vários modelos. A verdade é o seguinte, em questão de saúde, nenhum país está satisfeito. Então não existe nenhum modelo perfeito. Haja vista os Estados Unidos também, né? Se não existe nenhum modelo perfeito, por que optar por um? Essa que é a grande questão aqui. Por que optamos por um se nenhum, de fato, no mundo, um atende melhor que o outro, mas tudo é relativo. Né? Então, para que fazer essa opção? Muito bem. E o que você pode falar mais sobre o conteúdo desse livro? Basicamente, eu aponto um diagnóstico do Brasil, como o Brasil se apresenta hoje, e aponto saídas. Nesse processo de fazer o diagnóstico e apontar as saídas, há toda uma desmistificação dos problemas e uma desmistificação do que são as saídas de fato. E por que existem narrativas que nos evitem que nós discutamos esse livro, o conteúdo dele. Sim. Várias narrativas bloqueiam até o pensamento que aqui está incluso. Então, é isso que o livro faz. Ele abre a cabeça do leitor aí para começar a ver uma série de ideias que não têm sido ventiladas no nosso ecossistema político. Muito bem. Luiz Felipe, me diga uma coisa, é possível mudar nosso modelo republicano e federalista? É possível. É mais fácil do que nós imaginemos, do ponto de vista de iniciativa e de vontade. Existe aí poderes. Brasília vai ser o maior resistor. Quem que nós temos como parceiro da questão federativa, da questão de descentralização? Todo o Brasil. É um benefício para todo o Brasil, porque eu aponto aqui num dos gráficos, eu fiz uma análise em que todos os estados perdem com Brasília. Não existe ganho com Brasília. Tem um estado que sofre repasse federal. Mas quanto que ele de fato contribuiu em impostos? Então eu faço uma provocação de análise ali, eu mostro que seria até melhor para um estado menos rico do Brasil de não ter pagado nenhum imposto para Brasília e deixado tudo naquele estado, e aí nem precisaria ter esse vai e vem de imposto que sai do estado e depois volta. Então, é uma provocação aqui, na verdade temos estados que poderiam ser autônomos. Eu acho também uma provocação, por exemplo, eu vou colocar uma verdade incontestável. Você, por exemplo, nosso país é rico em arte, e quando eu falo em arte eu vou para escolas de samba. As escolas de samba são verdadeiras artes que a gente assiste e acha aquilo uma maravilha, verdade. Agora, no estado do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, ele tem as melhores escolas de samba do país. E eles estão brigando agora, atualmente, eu estou colocando o dedo na ferida, viu? Eles estão agora brigando porque eles querem uma verba especial para as escolas de samba. Ora, se o Estado não tem nem condições de pagar o salário de um funcionário público ou outra coisa qualquer, uma segurança, e eu volto a falar educação, não é? Como é então que você vai retirar um dinheiro, uma verba absurda para promover as escolas de samba? Então, para mim, esse é um detalhe importantíssimo. Aqui não existe a soberania do bem, existe a soberania do mal, na minha visão. Exatamente. Eu acho que quando você estabelece, um velho ditado, estabelecer prioridades é a arte de dizer não. Então temos que estabelecer a arte de dizer não. A arte de dizer não. Então temos que entender o que é prioritário de fato. Temos que apontar. Eu aludo aqui já no livro, tem algumas respostas, mas é isso, temos que ter uma reorganização muito séria do Estado, e eu aponto também para uma nova Constituição. Luiz Felipe, lamentavelmente eu já estou terminando o programa, mas antes de terminar eu queria aqui, tão somente por curiosidade, não é? A família imperial sempre esteve presente do lado da sociedade brasileira, nós sabemos disso. A corrente que ganhou holofotes, principalmente, ao participar das manifestações
pró-impeachment de Dilma Rousseff. Essa é uma corrente eficaz, eficiente, suficiente? Sim. Ou foi na época? Sim, sim, a sociedade, os meus tios, eles são da linha legítima de representação da família. E o que tem acontecido de 2014 para cá tem sido uma movimentação espontânea em todo o canto do Brasil. Então, até tomou por surpresa a família em questão a isso, porque não havia uma mobilização da família para gerar este movimento, ele tem sido espontâneo. Então, isso tem sido uma surpresa muito agradável e nós, e eu me incluo aqui nesse ativismo que historicamente tem sido meus tios, nós estamos olhando isso com muita responsabilidade, porque não é não é da noite para o dia que esse processo deve ser feito, né? E que tipo de atenção e que tipo de mensagem nós temos que ter à sociedade brasileira nesse momento de grandes dúvidas. Então, a rotulagem, as reduções de conceitos que deveriam ser um pouco mais ventilados aí numa camada muito mais abrangente da sociedade, muito mais séria antes da gente depurar isso nas consequências constitucionais aí que seria o nosso intento. Bem, Luiz Felipe, eu fiquei encantado com a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco, e eu queria fazer a entrega a você de duas lembranças. A primeira é a entrevista com o desembargador Carlos Henrique Abrão, é um colega meu, colega bastante eficiente, eficaz, e ele conhece a administração como ninguém, como nenhum outro magistrado conhece. É um homem brilhante. E eu gostaria que você depois assistisse. Muito obrigado. E também eu quero oferecer a você um livro que é O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, com a minha tradução do italiano para o português. E a Quartier Latin é quem publicou. Aqui. Excelente, muito obrigado. Tá bom? E agora eu peço suas considerações finais. Olha, desembargador, muito obrigado pela oportunidade de estar me recebendo aqui, telespectador está me escutando nesse momento. Eu acho que nós temos aí um momento de grande responsabilidade, de muita instabilidade política pela frente, talvez aí alguma recuperação econômica, mas eu acho que esse é o início de um novo ciclo reformista no Brasil, reformas para o bem da sociedade brasileira, em sintonia com os valores que os brasileiros de fato têm e que isso apontem para algumas reformas mais perenes, talvez numa futura Carta Constitucional, feitas por pessoas do bem, qualificadas e com um intento de longo prazo e estabilidade política para o nosso Brasil. Muito bem, caro Luiz Felipe. Eu já estou terminando o programa, como disse, e quero deixar bem claro que em um momento se vive uma vida. E hoje nós vivemos uma vida com essa dicção maravilhosa do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, um príncipe. Ele veio até aqui, conversou com você, caro telespectador, e deu a você o conhecimento necessário para que você entenda a verdade sobre a história. Porque toda a história ela tem um ponto negativo, que não falam a verdade que ela produziu durante aquela época. E hoje nós tivemos a grande honra de conhecermos essa verdade. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Joseph Addison. A modéstia não é um simples ornamento da virtude, é também o seu guarda. Quero agradecer a presença de Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco, na esperança que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado. Muito obrigado.